o assunto da nossa aula de hoje que eu coloquei lá para vocês é de estática dos fluidos. Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com os fluidos parados, como que a gente faz a análise desse tipo de fluido. Esse assunto de estática, o objetivo principal vai ser apresentar todos os conceitos de pressão em fluidos estáticos, conhecer as unidades de pressão e os medidores de pressão que a gente utiliza, diferenciar as escalas de pressão e aplicar esses conhecimentos na análise de pressão em fluidos estáticos. Então, o fluido, para que sejam válidos todas essas informações que hoje eu vou passar para vocês, ele tem que estar estático, ele não pode estar escoando. Então, a gente começa falando o quê? Não, a gente vai trabalhar fenômenos de transporte, que é o transporte de fluido. E a primeira coisa que a gente estuda é um fluido que ele está sem movimento, um fluido em repouso, que é um fluido estático. Por que a gente estuda? Porque tem algumas propriedades muito interessantes para a engenharia que o fluido vai apresentar. E a primeira que a gente vai falar é a pressão. Então, quando nós temos um fluido estático, um fluido que ele não tem velocidade, ele só vai ter pressão normal. Então, a gente viu que a gente consegue decompor qualquer força em dois vetores. Um vetor que a gente vai ter uma força normal e um vetor que a gente vai ter uma força tangencial. Quando a gente tem a força normal aplicada numa certa área, a gente tem o que chama de pressão. Essa força tangencial aplicada numa área, a gente vai ter uma tensão de cisalhamento ou tensão cisalhante. Só que num fluido estático, ele não vai ter tensão cisalhante, não existe força cisalhante no fluido estático, apenas pressão, que é essa força normal. Então, a pressão a gente vai falar o que é? Que é a força normal dividido por uma área. Então, quando a gente pega a força e aplica numa área, a gente tem uma pressão. Quanto menor a área, se a força é igual, maior vai ser a pressão. Como, por exemplo, nós temos aqui duas forças de 100 newtons aplicadas em áreas diferentes. Então, qual que vai ser a pressão nesse ponto? Vai ser 100 newtons dividido pela área, 10 centímetros quadrados. E nesse ponto aqui, vai ser 100 newtons, a pressão, dividido por 5 centímetros quadrados. A força é a mesma, mas como as áreas são diferentes, a gente tem uma grandeza diferente, que vai ser a pressão. A pressão nesse ponto, 100 por 10 dá 10, não é? 10 newtons por centímetro quadrado, enquanto a pressão nesse outro ponto, ela vai ser igual a 20 newtons por centímetro quadrado. Pressão é diferente de força. Qual é a unidade que a gente trabalha em pressão? Então, aqui eu medi em newtons por centímetro quadrado. Por quê? Para facilitar. Mas, normalmente, pressão a gente trabalha em newtons por metro quadrado. Vai ser a nossa unidade. E essa unidade, newton por metro quadrado, ganha o nome de pascal. Então, pascal, 1 pascal é igual a 1 newton por metro quadrado. Então, essa é a primeira relação de pressão que a gente tem. A unidade é pascal e vai ser 1 newton por metro quadrado. Lembra quando a gente fez... Como é que eu faço para converter ele? Converter? É o Esse nome... resultado de 20 newtons, para converter aqui, 10 20 newtons por newtons, centímetro quadrado. Então, é só eu fazer aqui, faz ó. uma conversão para nós. 10 newtons por centímetro. Centímetro a gente viu que é 10 a menos 2, certo? Só que está ao quadrado. Então, é 10 a menos 2 ao quadrado metros quadrados. Então, é só eu fazer que essa pressão aqui, ela vai ser 10 dividido por 10 a menos 4 metros quadrados. Isso aqui, então, é 10 vezes 10 a quarta newtons por metro quadrado. Então, quando a gente fala em centímetro, lembrar sempre assim, que se eu quero centímetro para metro, eu vou fazer 10 a menos 2. Mas se eu estou de centímetros para metro quadrado, é menos 4 que eu tenho que elevar ao quadrado, tá bom? Aqui também é a mesma coisa, então seria aqui 5 vezes 10 a menos 4 metros quadrados.
Então, 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Normalmente, a gente vai trabalhar em Pascal. Os resultados são apresentados em Pascal ou quilopascal, que é a variação. Então, o que é o quilopascal? 10 a terceira Pascal, tá bom? Não se esqueçam disso. Pressão sempre é força aplicada em uma área. A gente tem que saber a área para que a gente consiga estabelecer qual que é a pressão. Dentro da mecânica dos fluidos, a gente tem o teorema de Stevin, que estabelece como que a gente faz essa relação de pressão dentro de um fluido. Porque é muito difícil a gente definir qual é a área ocupada por uma partícula de fluido. Então, daí vem o teorema de Stevin para definir como são as relações entre pressão. Stevin disse o seguinte, que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cota entre dois pontos. Como assim? Então, se eu tenho dois pontos inseridos dentro de um fluido, por exemplo, um ponto aqui e um ponto aqui, como que eu faço a pressão? A diferença entre os dois vai ser o produto do peso específico, então o fluido que passa aqui é o mesmo, a pressão vai ser o peso específico vezes a diferença de cota. Então, se esse aqui ele está no Z1 e esse aqui está na altura Z2, a gente vai falar que vai ser Z2 menos Z1, essa altura. Ah, mas por onde a gente consegue tirar isso? Então, considerem uma coluna de fluido. E esse fluido, ele tem um peso específico. Então, o peso específico gama, e a gente tem uma altura H de fluido. Qual é a pressão no fundo aqui? A pressão no fundo dessa coluna de fluido. A pressão no fundo da coluna de fluido, quem vai causar a pressão vai ser todo esse fluido que está acima. Então, como que eu faço para determinar? Pressão vai ser força sobre área. Qual é a força que está aqui? É a força peso, não é? Porque eu tenho uma massa. Então, a massa de fluido vezes a gravidade vai me dar a força peso. Então, a pressão naquele ponto do fluido vai ser a força peso que eu tenho dividido pela área da base. Então, essa área da base aqui. Só que eu consigo determinar bem qual que é a minha área da base? Não. E a massa de fluido foi um dado? Também não foi o dado. Como que eu faço para determinar, então? Eu sei que o peso eu consigo escrever ele a partir do peso específico, porque peso específico vai ser a força peso sobre volume, então a força peso eu consigo escrever como sendo peso específico vezes o volume. Se eu consigo escrever, eu posso substituir. Então, a minha pressão naquele ponto vai ser peso específico vezes o volume de fluido dividido pela área da base. Qual que é o volume do fluido? O volume do fluido, ele não é a área da base vezes a altura? Se eu quero achar qual que é esse volume aqui, eu pego a área da base vezes a altura. Eu tenho o volume de fluido contido. A área da base vezes H. As áreas da base são as mesmas, então eu chego na relação que a pressão vai ser o peso específico vezes a altura da coluna de fluido. Então, quando a gente trabalha com fluidos em repouso, a gente vai falar que a pressão ela vai ser o peso específico do fluido vezes a altura da coluna de fluido. Então, peso específico. Altura da coluna de fluido. Mas e o teorema de Stevin? Então, o teorema de Stevin disse exatamente isso, que a pressão vai ser o produto do peso específico vezes a diferença de cota. Se eu quero determinar a pressão aqui, daqui até aqui, vai ser essa diferença de cotas. É como se eu tivesse aqui um Z2, aqui o Z1. E a diferença Z2 menos Z1 vai ser igual a H, ok? Essa é a nossa equação chave para a gente trabalhar com pressão em fluidos em repouso. Então, se a gente sabe que a pressão ela vai depender do peso específico e da altura, a forma do recipiente vai influenciar na pressão? Não, né? Se a pressão ela é dependente somente do peso específico e da altura da coluna de fluido,
o que vai me gerar pressão são somente essas características do fluido e da profundidade que o ponto se encontra. Então, aqui no ponto A, nessa linha, eu tenho a mesma pressão nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto e nesse ponto. No ponto B, eu tenho a mesma pressão nesse ponto, neste, neste e nesse. Não é influenciado pela forma geométrica do recipiente. Então, o tipo de recipiente não vai influenciar na pressão, apenas a altura da coluna de fluido e o peso específico. Se o fluido é o mesmo, qual dos dois pontos tem maior pressão? Ponto A ou ponto B? Ponto B? Exatamente, ponto B. Então, para a gente definir qual que é a pressão, a gente tem que ver o que está causando pressão. Então, no ponto A, a gente tem essa coluna de fluido causando pressão. No ponto B, a gente tem essa coluna de fluido. Então, esse H é maior do que esse. A altura do ponto B é maior do que a altura do ponto A. Se o peso específico é o mesmo, o ponto B ele vai ter maior pressão do que o ponto A. Tudo bem? Então, e se eu tenho, se eu quero definir com uma superfície livre e acima, eu quero definir qual que é a pressão aqui no ponto N. O que vai estar causando pressão no ponto N? Então, pressão no ponto N vai ser causada pelo fluido que está acima do ponto N. Eu sei que esse fluido ele tem um peso específico. Então, pressão em N vai ser o quê? O peso específico do fluido vezes essa altura, que vai ser o H. Ah, mas eu tenho aqui Zm e Zn, usei como referência esse plano horizontal aqui. Como que eu faço, então, para definir? O meu Pn, ele vai ser igual ao peso específico vezes Zm menos Zn, que é a diferença de altura entre eles. Ok? E no ponto M, o que está causando pressão no ponto M? Eu tenho algum fluido causando pressão aqui? Tem o ar, né? O ar, ele está causando pressão aqui. Mas a pressão atmosférica a gente vai utilizar que ela é igual a zero. Então, a pressão no ponto M vai ser igual a zero. Mas a pressão no ponto N vai ser o peso específico desse fluido vezes a altura de fluido. Tudo bem? Sempre, quando a gente trabalha com pressão, a gente tem que olhar o que está causando pressão, o que há sobre aquele ponto que a gente quer determinar a pressão. Quando a gente determina, a gente consegue sair mais facilmente com os problemas. Isso para fluidos incompressíveis, que são líquidos. Porque quando a gente tem gases, nos gases o peso específico é muito pequeno. Então, a diferença de cota entre os dois pontos não vai ser muito grande também. E isso faz com que a gente possa desprezar essa diferença entre eles. Então, quando eu tenho gases, a pressão em A, ela vai ser parcialmente igual à pressão em B, que vai ser parcialmente igual à pressão em C. Em gases, então em gases, nós temos que as pressões elas são semelhantes, porque a diferença de cota entre os fluidos não é tão grande. Então, entre os pontos aqui, a gente não tem tanta diferença em gases, porque o gás se expande, então ele está tomando conta de todo o recipiente e o peso específico é pequeno. Para gases, pressão em A é semelhante à pressão em B, que é semelhante à pressão em C. Para fluidos, se nós tivéssemos aqui fluidos, um fluido incompressível, no caso da água, por exemplo, nós teríamos pressão em A, pressão em B e pressão em C, sendo que a pressão em C seria a maior pressão, se no caso fosse um fluido incompressível. Mas no caso de fluidos compressíveis, as pressões são semelhantes, tá bom? A pressão num ponto, num fluido em repouso, ela vai ser a mesma em todas as direções. Então, se eu tenho um ponto, se eu tenho um fluido aqui, um certo ponto, nesse ponto eu vou ter pressão em todas as direções do meu fluido e essa pressão ela vai ser a mesma.
Porque se eu digo que o meu fluido está em repouso, se a minha hipótese é que o fluido está em repouso, todas as forças que agem nesse fluido, ela tem que estar em repouso. E qual força vai agir num fluido? A pressão. Então, em todos os pontos do fluido, aqui eu vou ter a mesma pressão. Caso em um sentido a pressão seja diferente, a gente não vai ter mais o equilíbrio, o repouso. Aí o fluido começa a entrar em movimento. Então, em um fluido em repouso, a pressão em um ponto no fluido é a mesma em todas as direções. Tudo bem? Ok. Daí a gente consegue ter a lei de Pascal, consegue deduzir a lei de Pascal. O que Pascal falou? Pascal disse que a pressão aplicada num ponto de um fluido, ela é transmitida integralmente em todos os pontos do fluido. Como assim? Então, se eu tenho um fluido aqui, eu aplico uma certa pressão nele, vou pegar, eu tenho essa área do pistão e eu apliquei aqui uma força. Então, essa força sobre essa área vai me dar uma tensão. Em todos os pontos do fluido, eu vou ter esse acréscimo de tensão aqui, esse acréscimo de pressão. Para todos os pontos. Então, eu tenho o ponto 1, 2, 3. Vamos supor que o ponto 1 seja a pressão em 1 é 1 kPa. Pressão em 2, 2 kPa. Pressão em 3, 3 kPa. E pressão em 4, é igual a 4 kPa. O que o teorema de Pascal vai dizer, a lei de Pascal? Que se eu aplico uma pressão aqui nesse fluido, então qual que é a pressão que eu estou aplicando? 100 newtons dividido por 5 centímetros ao quadrado. Centímetro ao quadrado para metro quadrado, 10 a menos 4. Isso aqui vai dar quanto de pressão? 100 dividido por 5 vezes 10 a menos 4. 20 vezes 10 à quarta, né? Newtons por metro quadrado. Isso aqui vai ser igual a 200 quilopascal. Então, se eu acrescento 200, é 200 quilopascal mesmo? Se eu acrescento 200 quilopascal aqui, o que vai acontecer? O ponto 1 ele vai ter 201 quilopascal, o ponto 2, 202, o ponto 3, 203 e o ponto 4, 204. Porque a força, ela vai ser, a pressão, desculpa, vai ser transmitida integralmente em todos os pontos do fluido, tá bom? Quando eu aplico uma força aqui, essa força ela vai ser passada, essa pressão, porque eu estou aplicando a força em uma área, vai ser transmitida em todos os pontos do fluido. Esse aqui é o princípio que a gente tem dos elevadores hidráulicos. Então, o princípio que eu tenho do elevador hidráulico é quando eu aplico uma força, essa força ela se transforma numa pressão, porque eu estou aplicando em uma certa área, e ela é transmitida integralmente em todos os pontos do fluido, até chegar do outro lado. Como que eu faço essa análise? Eu sei que a pressão que eu vou ter do lado 1 vai ser igual à pressão que eu tenho do lado 2. A pressão aplicada aqui, ela vai ser a mesma pressão que eu tenho do lado de cá, porque o sistema aqui está em equilíbrio. Então, o que é a pressão em 1? Força 1 sobre área 1. O que é a pressão em 2? Força 2 sobre área 2. Então, eu consigo aplicar uma força pequena para poder ter uma força maior do outro lado. Então, esse é o princípio do elevador hidráulico. Todos os componentes hidráulicos, eles são regidos por essa equação. Então, a gente consegue a partir desse teorema de Pascal, do princípio de Pascal. Quando a gente tem, por exemplo, uma retroescavadeira, aqueles braços da máquina, eles vêm desse princípio aqui do teorema de Pascal. Tudo bem? Vocês estão aí? Professora, Oi. naquele slide anterior, Oi. aí eu poderia dizer que o acréscimo é igual em todos os pontos. Isso mesmo. Aí iria para 1001 ou 201, 202, 204, seria isso? Exatamente isso. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente acrescenta uma pressão, essa pressão ela é transmitida integralmente em todos os pontos do fluido. É isso que faz com que o elevador funcione. Então, se eu coloco aqui uma pressão, essa pressão ela vai ser transmitida em todos os pontos
até chegar aqui do outro lado. Tudo bem? Ok. Outro conceito importante que a gente tem que ter é o que a gente chama de carga de pressão. Vocês já viram falar em bombas que a gente mede em metros de coluna d'água? Então, quando a gente trata de uma bomba para elevar água, a gente normalmente trata em MCA, que são metros de coluna d'água. O que é esse metro de coluna d'água? É o que a gente chama de carga de pressão. A altura de fluido que a pressão faz com que esse fluido chegue. Como assim, professora? Então, se a gente tem um tubo aqui, um conduto, nesse conduto eu tenho passando uma certa quantidade de fluido. Esse fluido ele está numa certa pressão. Como que eu faço para poder determinar qual que é essa pressão? Se eu coloco aqui em cima um tubozinho de vidro e abro essa extremidade aqui, o meu fluido ele vai subir até alcançar uma certa pressão, até entrar em equilíbrio com a atmosfera. Essa altura que é que a gente chama de carga de pressão, a altura que o fluido consegue subir devido à pressão existente nele até atingir o equilíbrio com a pressão atmosférica. Então, é a carga de pressão. A gente consegue determinar a carga de pressão através dessa equação, pressão sobre peso específico. Por que carga de pressão? Porque é uma altura devido à pressão existente no fluido. Pode ser medido em metros, em milímetros, então é apenas uma dimensão que é o comprimento. Então, normalmente, quando a gente trata de água, MCA, que são metros de coluna d'água. Quando a gente está falando em mercúrio, a gente pode utilizar milímetros de mercúrio, mmHg, que são milímetros de mercúrio. Então, tudo isso é medido em carga, carga de pressão do fluido. A carga de pressão também é uma medida de pressão. Para que a gente descubra a pressão em Pascal, basta apenas fazer a multiplicação pelo peso específico do fluido, tá bom? Então, aqui eu tenho dois pontos no fluido, no mesmo fluido, ponto A, ponto B. Qual tem maior carga de pressão? Ponto B. Ponto B, porque eu tenho maior altura de coluna de fluido sobre ele. Normalmente a gente chama em coluna. Por quê? Porque a gente quer determinar só a altura que a gente tem aqui. Então, eu vou falar coluna de mercúrio, metros de coluna d'água, coluna de mercúrio. Então, a coluna é porque a gente vai determinar esse comprimento, essa medida da carga de pressão, tá bom? Então, essas também são unidades de medida de pressão. A gente tem duas escalas que a gente trabalha com a pressão. Então, quando a gente está em fenômenos, a gente pode trabalhar com a escala que é chamada de escala absoluta. E existe uma escala que a gente chama de escala efetiva. Usualmente, a gente trabalha com a escala efetiva. Essa aqui é a que a gente vai fazer todas as nossas contas, tudo a gente vai medir em função da escala efetiva. Por quê? Quando a gente está na escala absoluta, a gente considera que a pressão atmosférica ela vai ser igual a 1 atm. E a pressão igual a zero vai ser a pressão no vácuo. Então, a pressão no vácuo ela é chamada de zero. Quando nós estamos na escala efetiva, a gente vai considerar que a pressão atmosférica é igual a zero. Por que que a gente faz isso? Porque nós utilizamos que todos os equipamentos, tudo que a gente vai medir pressão, todos os fluidos, eles estão na atmosfera. Então, eles estão submetidos a uma pressão atmosfera. Se eles estão submetidos a essa pressão, a gente não precisa determinar a pressão atmosférica toda vez que vai fazer as determinações com o fluido, as pressões nos fluidos. Então, a gente faz o quê? A gente iguala essa pressão atmosférica a zero e vai determinar qual que é a diferença de pressão entre a atmosfera e a pressão que a gente quer no equipamento. Isso a gente chama de pressão efetiva. Então, escala efetiva, a pressão atmosférica é zero. Na escala absoluta, a pressão atmosférica é igual a 1 atm e a pressão no vácuo é igual a zero. Isso aqui possibilita que na escala efetiva nós tenhamos pressão negativa.
Então, aqui a gente pode ter pressão negativa, pressão menor que zero. Por que a gente pode ter? Porque a gente pode ter pressões que são menores do que a pressão atmosférica. Quando a gente está em escala absoluta, não tem pressão negativa. Porque a menor pressão que a gente vai possuir é a pressão no vácuo, que ela vai ser igual a zero, tá bom? Esse diagrama aqui, ele representa um pouquinho das pressões. Então, se eu tenho pressão absoluta, aqui eu estou no meu ponto vácuo, zero do vácuo. A pressão absoluta, ela vai ser a pressão do zero do vácuo até a pressão 1 do meu equipamento, do fluido onde eu quero determinar a pressão. O que vai ser a pressão efetiva? A diferença entre a pressão atmosférica e essa pressão no equipamento que eu quero determinar. Então, consideremos que aqui a nossa pressão atmosférica, essa linha tracejada, ela representa a pressão atmosférica que a gente tem. E a pressão efetiva negativa? Quando a gente tem uma pressão efetiva negativa, é como se a nossa pressão do equipamento que a gente está medindo, ela for menor do que a pressão atmosférica. Eu saí um pouquinho, eu perdi um pouquinho que a senhora falou. Qual parte? Esse slide. Deixa eu sair aqui rapidão lá fora. Então, o que eu estou falando aqui? Que as nossas escalas de pressão são duas. Então, a gente tem a escala absoluta e a escala efetiva. Na escala absoluta, a gente considera que a pressão atmosférica é igual a 1 atm e que a menor pressão que a gente vai ter vai ser a pressão no vácuo, que é igual a zero. Como a menor pressão é a pressão no vácuo, que é igual a zero, nós não temos pressão negativa na escala absoluta. Na escala efetiva, que é a que a gente vai trabalhar, por isso que tem um coraçãozinho aqui, que a gente vai amar essa escala efetiva, a pressão atmosférica ela vai ser igual a zero. Então, a gente não vai determinar uma pressão absoluta total. A gente vai determinar a diferença de pressão entre a pressão atmosférica e a pressão no equipamento que a gente deseja, no fluido que a gente deseja. Então, P1 aqui seria a nossa pressão no equipamento 1. P1. Então, se eu tenho uma pressão positiva, efetiva positiva, essa pressão na escala absoluta, ela seria do zero, que está aqui no vácuo, até a nossa pressão no equipamento 1. Na escala efetiva, da pressão atmosférica até no equipamento 1. Então, a gente vai fazer a diferença entre a pressão atmosférica e a pressão no ponto onde a gente quer. Na escala atmosférica, na escala efetiva, desculpa, como a pressão atmosférica é igual a zero, pode ocorrer pressão negativa. Então, pode acontecer da pressão que a gente está determinando no fluido, ela for menor do que a pressão atmosférica. Então, existem pressões negativas. Na escala absoluta, não. Essas pressões negativas, elas não vão existir. Daí a gente consegue tirar uma equação que a pressão absoluta ela vai ser igual à pressão atmosférica mais a pressão efetiva. Porque a gente considera que a pressão atmosférica que a gente está trabalhando ela vai ser uma constante. Então, eu sei que 1 atm é semelhante, é aproximadamente igual a 10 a quinta pascal. Então, se 1 atm é igual a 10 a quinta pascal, e eu quero determinar o valor da pressão absoluta, é só eu acrescentar esse valor da pressão atmosférica à pressão efetiva que eu já determinei. Então, sempre que eu estiver trabalhando em escala efetiva, a gente vai ter que a pressão atmosférica é igual a zero. Em escala absoluta, a pressão atmosférica vai ser 1 atm. Como que eu vou fazer para diferenciar as duas? Se eu estou em escala efetiva, eu vou determinar com ABS, de absoluta. Escala efetiva, não, desculpa, gente. Se eu estou em escala absoluta, a minha pressão vai vir com ABS, para mostrar que eu estou na escala absoluta. Se eu estou na escala efetiva, não vai vir nenhuma determinação, vai ser apenas o P1, P2, P3. Na absoluta, sempre vai ser mostrado que a gente está trabalhando na escala absoluta. Se eu encontrei a minha pressão efetiva, para eu transformar ela em absoluta, basta eu acrescer da pressão atmosférica. Tudo bem com essas escalas de pressão?
Se a gente sabe quais são as escalas, a gente consegue determinar as unidades da pressão. Então, a pressão ela tem várias unidades, ela tem unidades diferentes de acordo com o campo de trabalho. Então, a gente fala que a pressão atmosférica, na escala absoluta, ela vai ser o quê? 760 milímetros de mercúrio, ou ainda 10.330 quilogramas forças por metro quadrado, ou ainda 101,3 kPa. Esse é o valor da minha pressão atmosférica na escala absoluta. E aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha de conversão de unidade de pressão. Então, 1 Pascal tem 10 a menos 5 bar, 9,87 atm, 9,87 vezes 10 a menos 4 atm nessa atmosfera física. 1,02 vezes 10 a menos 4 metros de coluna d'água e 750 vezes 10 a menos 5 milímetros de mercúrio. Então, aqui é uma escalazinha, uma tabela que vocês podem converter os valores, tá bom? Lembrando que MH2O é metros de coluna d'água, MMHG, milímetros de mercúrio. PA, Pascal, bar e ATM, atmosférica. Tudo bem? Beleza. E ATT? ATM e AT são atmosferas físicas e atmosferas técnicas. A atmosfera técnica é um ambiente controlado. Se a gente sabe que nós temos escalas de pressão diferentes, a gente tem duas, efetiva e absoluta, e a gente sabe fazer a unidade de pressão, fazer as conversões de unidade, falta a gente determinar essas pressões, né? Existem alguns equipamentos que a gente faz para medir pressão. O primeiro que a gente vai ver hoje é o manômetro metálico. Então, o manômetro metálico é um equipamento que a gente pode colocar dentro de uma tubulação para medir qual que é a pressão desse fluido na tubulação. Então, nós temos aqui um fluido que ele está a uma pressão P. Esse fluido, normalmente, ele entra no manômetro, ele vai fazer com que haja uma variação dessa agulha do manômetro. Quando existe essa variação, o manômetro ele faz essa determinação. O manômetro ele sempre vai medir pressão a partir de uma equação. Então, a pressão no manômetro ela vai ser igual à pressão de tomada de pressão, que é o fluido que está aqui, que a gente quer determinar a pressão dele, menos a pressão externa no manômetro. Então, aqui eu tenho uma pressão externa nesse manômetro. Aí eu consigo determinar qual que vai ser a pressão no meu manômetro. Mas e se o meu manômetro ele estiver ligado aqui? Eu tenho uma tubulação que o meu manômetro está ligado aqui nela. E ele estiver ligado no ar, aqui na atmosfera, como que eu faço a determinação da pressão? Nossa escala de medida é a escala efetiva, não é? Na escala efetiva, pressão atmosférica vai ser igual a zero. Então, interna a gente vai ter aqui o fluido. Tomada de pressão vai ser do fluido, externo a gente vai ter a atmosfera. Então, a pressão no manômetro... Opa, desculpa. Fiz muito embaixo. A pressão aqui no manômetro vai ser igual à pressão do fluido menos zero. Quando ele está aberto para a atmosfera, essa parte aqui superior do manômetro está para a atmosfera, a pressão do manômetro é a pressão do fluido na escala efetiva. E se o meu manômetro estiver inserido em outro fluido, como nesse caso aqui, a gente tem um fluido P1 e aqui eu tenho outro fluido P2, meu manômetro está inserido aqui. Como que eu faço, então, a determinação de pressão no manômetro? A pressão nesse manômetro ela vai ser igual a P1, que é onde eu estou medindo a pressão do fluido que eu estou medindo, menos P2, que é a pressão externa aqui do manômetro. Sempre que a gente tiver um manômetro, a pressão no manômetro vai ser a pressão de tomada de pressão menos a